mudanças, a começar pela direção do clube. Mano Menezes já tinha contrato assinado, um contrato longo, não é, feito pela diretoria passada, capitaneada por Duílio Monteiro Alves. Aí sai Mano Menezes, confusão com os jogadores, com o Ranieri, chama o Yuri Alberto publicamente de burro, vem Antônio Oliveira e traz um pouco mais de paz, de tranquilidade ao Corinthians, não é? Tá reorganizando a casa, conhecendo o seu elenco, tentando trazer aquele padrão de jogo, não é, que o Corinthians espera. Não é? E tá indo bem, Antônio. Tá, até agora, nada a criticar. Bom, e aí também o Thiago Kozlowski, que ficou de interino, aquela coisa toda. Então nós vamos mostrar aqui os jogos. São 12 jogos do Corinthians no ano, 5 com o Mano, o Antônio Oliveira já tem 6 e 1 apenas com o Thiago. Vitórias, 5 vitórias, 1 com o Mano Menezes, 4 com o Antônio Oliveira. Empates, o Corinthians só empatou uma vez e foi 1 com o Antônio Oliveira diante da Ponte Preta. Derrotas, 6 derrotas pro Timão, 4 com o Mano Menezes, 1 com o Antônio Oliveira. A Ponte Preta, na verdade, ganhou do Corinthians, não empatou com o Corinthians, né? Empatou com o Palmeiras, aquele clássico maluco 2-2. E aí o Thiago teve também aqui, uma derrota. Gols marcados, 17 pro Corinthians, 3 com o Mano, 14 com o Antônio Oliveira, nenhum com o Thiago. Gols sofridos, 14, olha só, 14. 7 pro Mano, 6 pro Antônio Oliveira e 1 pro Thiago Kozlowski. Ai, que desespero. Olha só. Nossa Senhora. Que desespero, velho. Coitado do Ronaldo. Que comecinho de ano, hein, Ronaldo? Ô, Renato, tem que dar salva de palmas pra produção, hein? Por quê? Os palmeirenses desviaram o foco, hein? Desviaram o foco. Não, calma, já tem choque rei. Desviaram o foco, o começo. Os palmeirenses aí na produção desviaram o foco. Agora foram pro Corinthians. Que pênalti mandrake que a mulher que narrou pra gente aí, hein? Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Esse Ronaldo, velho. Aí ele fala em desviar a foto, onde ele já tá indo, já. Olha onde ele já Se tá esse indo, clássico não rendeu, o que vai render, meu Tá, mas daqui a Já pouquinho... vem com o Corinthians, ó, produção Daqui a pouquinho vai palmeirense. render muito mais o nosso clássico choque rei aqui. Mas eu quero que você fale do Corinthians, as perspectivas, Copa do Brasil com o São Bernardo. Eu tenho que falar do Antônio Oliveira, que mudou Diga. o Corinthians. Porque se for falar do Antônio Oliveira pra trás, Mano, Luxemburgo, e o próprio Duílio, que sumiu, ninguém viu mais, porque ele falou que ele tinha um consenso de trazer o Mano, e o próprio Augusto Melo nem gostava do Mano. Então tem coisa aí que a gente tem que falar. Mas agora, vamos ver pra frente, porque o Corinthians melhorou. Agora a produção... Acabou a farra. Vai acabar, calma, vai acabar. Opa. Mas a Quando, Rona? produção... Quando vai acabar a farra? No dia Vamos 2. começar a vencer direito, né? No dia 2, no dia 2 Todo mundo, como vocês foram Vamos começar a vencer rimando. direito mesmo. Que é lá agora contra o Santo André, tem que comemorar a garra dos jogadores, porque tá entendendo um pouco mais do troféu treinador. garra. Esse menino Pedro Raul aí, que é isso, moleque é bom de bola, hein, bebê? Agora, o Ronaldo tá pensando mais a médio prazo, mas eu quero saber de vocês, até em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil já tá acontecendo, o Corinthians eliminou o Cianorte, vai enfrentar o São Bernardo. E se formos pensar, o Corinthians ainda tem uma Copa Sul-Americana pela frente, hein? E aí, Sgarbi? Eu queria pedir a volta do Mano aqui, porque pelos números a gente viu que deu felicidade aqui nesse programa. Né? E o Ronaldo resolveu fugir de férias, mas enfim. Não, Rei, mas falando... Você quer voltar no tempo? Eu quero. Ui. Adoraria. Não, mas enfim. Rei, mas falando sério agora sobre... sobre a situação do Corinthians, lógico que existe uma evolução muito grande agora desde que o Antônio chegou. E eu percebo que até um pouco no ambiente, né, cara? Pra mim, o Mano... um dos grandes erros... E é difícil culpar o Augusto, né? Mas, pô, se ele sabia... o Mano já não era o treinador dele, manda o Mano Menezes embora antes e pra mim era isso Mas aqui ele elogiou o Mano Menezes, Então, falou que estava convivendo com ele no dia a dia, excelente, o trabalho árduo, ficava até tarde. Mas em campo, quando não funciona, quando os resultados não aparecem, pode ser qualquer treinador. Não adianta, não vai ter nada garantido. E o clima não estava legal lá no Corinthians, isso até bastante gente falou que não estava legal. Mas, enfim, hoje com o Antônio, o Corinthians tem uma perspectiva melhor de futuro, assim, quando a gente para pra pensar, pelo menos no meu ponto de vista. Tem jovens jogadores que estão jogando bem. O Wesley, por exemplo, para mim é um grande exemplo, um dos grandes destaques do Corinthians nessa primeira fase de Paulista, mesmo não classificando.
Então, para mim, existe sim uma perspectiva de melhora, mas esse começo de ano é uma vergonha pro tamanho do Corinthians. Não dá para achar normal, não dá. Chico Garcia, claro que jogadores agora estão à disposição do Antônio Oliveira, já está bem mais ambientado. Contra o Santo André teve esse quesito garra mesmo, até o final o Corinthians lutou para sair vitorioso na partida, mas agora tem que pensar também em Campeonato Brasileiro. O Flamengo está interessado no Maicon, que é titular absoluto. Isso é um problema, porque eu não vejo no elenco, tem muita gente que critica o Maicon e realmente eu acho que ele teve alguns problemas quando ele voltou, ele até citou isso, né? Veio de um país em guerra, não estava jogando, quando chegou aqui o calendário do futebol brasileiro ocasionou muitas lesões para o Maicon e talvez seja o melhor momento que o Maicon esteja vivendo hoje no time desde o seu retorno. Não tem um substituto no elenco, vai ter que contratar e a janela fecha quinta-feira. Eu estava olhando aqui o SofaScore, que é um pessoal que faz estatísticas, eles disseram que desde a estreia do Antônio, ele, no Paulistão, entre os 16 times, o Antônio é o primeiro em pontos conquistados, o primeiro em gols marcados, o primeiro em saldo de gols, o segundo em finalizações e o segundo em grandes chances. Ou seja, o diagnóstico está muito claro. Que se a reformulação... Tá primeiro na classificação geral. Não, se o processo tivesse sido feito com antecedência, é que o Mano tem história no Corinthians. Então era difícil para o Augusto, quando ele recebe esse contrato de 2 anos e meio, interromper um trabalho e pagando uma multa de mais de 20 milhões. Fizeram um acordo, não ficou tão mais barato assim, né? Mas ele chegou no momento que ele falou, cara, o grupo não está abraçando, ele está tendo dificuldades táticas dentro do time, a reformulação estava demorando a acontecer, eu vou precisar mudar. E esse foi o problema, porque se o Corinthians muda antes, talvez o Antônio tivesse até conseguido a classificação. Capelanes, qual é o seu diagnóstico em relação ao Corinthians, pelo que a gente viu com o Antônio Oliveira até aqui e o futuro do Timão? Olha, Renata, eu acredito no Corinthians. Ai, agora de verdade. Eu tenho medo. Falando sério. Agora eu acredito. Eu tenho medo da decisão. Eu acredito não, mas no Corinthians. ele garantiu aqui, podem me cobrar. Ele falou, o Corinthians classifica. Mas olha, mas eu falo pra você, bateu na trave, hein? Que aquele jogo que o Corinthians, o único que perdeu com o Antônio Oliveira, o Corinthians jogou bem contra a Ponte Preta. Mas tivesse jogando até agora, a bola não tinha entrado. Eu vou explicar o seguinte. Foi igual contra o Grêmio no Brasileirão do ano passado. O Grêmio perdeu em casa com um a mais. Chico tá lunático, hein? Tá lunático. Estamos falando de hoje. Time ruim, meu por isso que ponto eu em relação ao Corinthians é o seguinte. O Augusto Melo, ele tá pegando uma herança maldita deixada pelo pior presidente da história do Corinthians. Exatamente. Chamado Duílio Monteiro Alves. Que aí acarretou com toda aquela renovação, que nunca teve renovação e transparência, que nunca houve, de Andrés, de Mário Gobi, de Roberto. Os caras acabaram com o clube. Em todos os sentidos. Credibilidade, administrativo, financeiro. Por quê? Porque o estatuto permite. O cara vai lá, ele gasta mais do que arrecada, aí deixa pro próximo. O Augusto sabia o buraco que ele estava entrando. E ele vai ter que se virar. Mas é que antes estava tudo no mesmo grupo político. Você tem toda a razão. Aí era fácil você não sair fazendo um escarcéu, reclamando publicamente. O Augusto é ruptura. Você tem toda a razão. Então, esse processo de ruptura é um início. Gente, entenda o que eu quero dizer aqui. O Corinthians, se bem gerido, ele vira o Manchester United do continente. Ai, meu pai. É isso. Se o Corinthians for um clube bem gerido... Ele tava indo tão bem, né? Vai secar. Esse aqui é o secador. Esse aí é o secador de Ele tava indo numa esteira legal. Aí, derrapou. Gente, é um potencial de receita. Corta o microfone dele aí. É um potencial de receita de uma cara tá torcida tomando doente remédio pelo estragado. que nunca abandona, que lota o estádio, que adquire, que compra uma jaqueta, Recebeu a custa escala, R$1.000, né, o cara pai? vai lá, às vezes não tem dinheiro pra deixar o leite Recebeu das a crianças. escala, né, Você meu tá bem? lançando O que eu tô canal. querendo dizer Você tá é isso. lançando. Porque todo mundo que lança canal Recebeu a fala. escala, Você tá lançando Não, não tô canal. lançando nenhum canal. Não, só pra saber. Pra poder resumir, É o meu possível, único velho. tema é: o Augusto Melo ele vai passar por um processo gradativo num primeiro ano. Todo não mundo espere que lança título. canal Só fala que isso aí. bem Pro gerido, Corinthians amanhã, o né? Corinthians Eu vai avisei. virar uma Eu força te como o falar. Palmeiras, por Entendi. exemplo, para brigar por todos os títulos nos próximos anos. Nossa, Se bem Isso é gerido. lançamento Se de bem canal. Você gerido. falou em canal, então vou fazer uma ponte com o Everton Opa. Guimarães Você aqui. tem horário aí. Deixa eu passar pro Everton, botar porque ele está com um semblante indignado. Não tem relógio. Oi, tudo bem, Everton? Batata assando e você aí, né? Vai. Não pede que eles estão aceitando. Renata, eu não estava tão bem até observar daqui que você hoje presta uma homenagem para o Brasil e para o mundo, através do YouTube, ao nosso grande Cruzeiro. Então, agradeço, em nome de toda a China Azul, pela sua gentileza. De nada, Estou aqui já faz ótimo. algum tempo, mas é óbvio que a gente precisa daqui acompanhar os absurdos ditos por esse senhor que aí está chamado João Paulo Capelanes. Porque é o seguinte,
eu nunca ouvi tanta groselha na minha vida como eu acabei de ouvir da boca do Capelanes. O Capelanes meteu essa aí, que o Corinthians, se bem gerido, será o Manchester, algum Manchester. Claro. Né? E aí já é absurdo falar de qualquer um deles. Então, quer dizer, eu lembro que quando o Corinthians começou a contratar um monte... Eu não esqueço das coisas. Quando o Corinthians começou a contratar Maico, é Renato Augusto, é Paulinho, é Juliano... Aí você virou e falou assim, vamos lá. Agora nós temos o Barcelona das Américas aqui. O Barcelona das Américas. Ninguém ganha de nós. Vai Corinthians, ninguém ganha de nós e tal. E não virou nada. Aí você disse há algumas semanas, você disse... Corinthians ganha todos os jogos e vai classificar. Aí não deu no que deu. Aí agora, se bem gerido, é o Manchester United do futebol sul-americano, do nosso continente e tal. A questão é a seguinte, Capelanes. Eu acho que você está cometendo o mesmo erro dos homens que comandam o Corinthians, que é falar demais. Faz um negócio sem fazer barulho, cara. Você que é um grande representante da Fiel, vai na Maceió. Desculpa, não era para falar isso. Estão me xingando aqui no ponto. Não fala isso, entrega ele. Mas não pode, fica mais na miúda, cara. Capelani, você quer se defender? Não vou defender, o cara chegou atrasado e tá falando aí. Vai pro inferno, Everton. Vai pro inferno, velho. Põe o Galo pra cantar. Mas ele chegou na melhor declaração ou pior, depende. E por falar em não tá cantando, também não tá pagando umas coisas aí também, viu? Isso, menino. Eu acho que não dá pra ver algumas coisas no estádio também do meu rival venceu. Impressionante. Tem umas crises aí no futebol brasileiro também, não é só no Corinthians, que agora tá mais tranquilo, tá mais organizado. Antônio Oliveira, pelo menos uma coisa é fato. Desde a chegada do Antônio, críticas eu não escuto. As pessoas entendem, são realistas, veem o momento que o Corinthians está passando, que não é exclusividade do treinador, já vinha com o Mano Menezes e não é desse ano, é desde o ano passado. Agora vai ter... Ô, Betinho, isso aí mesmo, Bidu. Impressionante. Dedê, eu sei que às vezes você se diverte, tem o lado, né, da torcida. Não, em relação ao Corinthians, né? Isso. Agora, o Corinthians, o que a maioria imaginava é que não passaria de fase, não passou. Já pensa em Copa do Brasil, tem outros objetivos. Mas você vê perspectivas? Bonita palavra, hein? Perspectiva. E diagnóstico também, ela falou. Hoje eu tô muito médica. Loirão, mas com muita dor no coração mesmo. Muita dor no coração. Por quê? A perspectiva é boa. É mesmo? O Antônio Oliveira tá fazendo um trabalho legal. Dói falar que droga, isso. Hein? Ai, meu Deus do céu. Será que a gente tem um novo Abel aí? Meu Deus do céu, não é possível. Acertaram no técnico. Não, assim, sem brincadeira alguma. Assim, é nítido a evolução do Corinthians depois da chegada. Isso é nítido. A evolução, Você não acha que os atletas estão mais motivados? Cara, a entrega... Quando mostramos ali os números, né, do Kozlowski, Thiago Kozlowski. O Antônio Oliveira e do Mano, quando falavam assim, mas o Mano não tinha todo mundo à disposição. O Garro não estava não sei o quê. Você sabe que não é isso. Não, calma. Você sabe que não é isso. O cara chamou o jogador de burro e falar pro outro que ele não tá no Cuiabá. Você sabe como é que fica o grupo, irmão? O que eu quero dizer é o seguinte, com a qualidade que o Mano Menezes tem, experiência como treinador, independentemente se tivesse todo mundo à disposição, eu acho que o trabalho também continuaria sendo ruim. Por causa desse motivo, Ronaldo Giovanetti. Não tem como dar certo. Ambiente, relacionamento, por causa da questão do ambiente. Por isso que eu acho que mesmo com todos os caras disponíveis, o Mano Menezes ainda ia continuar correndo na esteira. Mas eu também fico pensando no dilema da nova diretoria que herdou um contrato milionário. O Mano Menezes, acho que ele tá triste na casa dele hoje, com a multa que ele vai receber. Mas vai receber de forma parcelada. E daí? Tem que ver se o telefone dele vai tocar, viu? Agora, a culpa não é... Aí que tá, Ronaldo. O telefone dele não vai tocar, não. A culpa não é do Mano Menezes, a culpa é de quem assinou o contrato e chamou o Mano Menezes, não é? E aí sim, eu acho que o Corinthians, isso não pode ser esquecido. Mas o Antônio Oliveira chegou, Capelanes, a gente percebe bem... Ele é um cara que ele é muito educado nas coletivas, não é? Com a imprensa, já tem um relacionamento legal. E a torcida percebe o quanto em campo as coisas melhoraram mesmo.
Melhoraram, mas é aquilo que eu falei no primeiro ano, não esperem títulos do Corinthians. Esperem minimamente um time se tornando competitivo, porque o Corinthians nos últimos 3 anos, por mais que o Vitor Pereira tenha passado e tenha feito um Corinthians competitivo, a gente viu que o nível de atuação com outros treinadores passou longe de ser o adequado. Então eu acho que é um processo gradativo. O Antônio Oliveira agora está recebendo o Garro 100%, Coronado 100%, entre outros atletas que ele vai ter que adaptar. O Coronado geladinho, hein, pai? É bom, hein? Coroninha, com limãozinho. Olha o que você foi pensar, hein? Cara, nem vai ser Eu quero. Mas eu acho que o Corinthians ele entra com um time bem organizado, minimamente competitivo para brigar, por exemplo, por uma Copa Sul-Americana. Se com o time do ano passado, morto, com um trabalho ruim, chegou longe, agora começando um trabalho Chegou com o Antônio onde? Oliveira. Oi? Chegou onde o... Foi longe, até demais Sul-Americana, irmão. Final, não? Arrastou. Sim, na Sul-Americana. Luxemburgo? Na semifinal, com um trabalho ruim do Luxemburgo, chegou na semifinal. Tomou sufoco lá. Tomou um sufocaço, salvou. Então, se com um time ruim, com um trabalho ruim do Luxemburgo, o time chegou até uma semi de Sul-Americana, quem dirá agora com um time minimamente pavimentado, organizado taticamente, tecnicamente, fisicamente, numa final de Sul-Americana, e por que não bater campeão? Não é nenhum absurdo pensar assim. Sgarbi, essa história do Maicon, se efetivamente um jogador titular, que já deu para perceber que o Antônio Oliveira gosta...